Oi, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai fazer uma aulinha hoje de uma breve introdução ao Sankhya. Então, quem pratica yoga já deve ter ouvido falar de Sankhya, mesmo que não saiba o que é o Sankhya. O Sankhya, ele anda bem junto, assim, com o yoga. E a gente vai ver hoje na apresentação por quê. Qual que é a importância do Sankhya. Então, o contexto dessa aula eu tirei aqui desse livro do Zimmer, que foi um indólogo bem aprofundado, né, e mitólogo também, Filosofias da Índia. Tem um capítulo aqui que é sobre o Sankhya, e em específico a psicologia Sankhya. Então, para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto bastante de trazer essa ponte entre o yoga, que é uma filosofia oriental, e outras também, né, vertentes orientais de sistemas terapêuticos, como a medicina tradicional chinesa, o Zen, enfim, junto com a psicologia ocidental, né, mais específico, psicologia junguiana, que é uma precursora aí da psicologia transpessoal, que vem falar de estados de consciência expandido e que tem tudo a ver com a proposta do que é o yoga, né? E também psicologia corporal, bioenergética, né? Psicologias mais fora da caixa, digamos assim. Então, eu vou pegar aqui os slides e aí vamos acompanhando. Então, a gente vai falar sobre o Sankhya. Quando a gente vai fazer uma formação de yoga, começa a entender o que é yoga, de onde que vem o yoga, a gente sabe que o yoga ele é um darshana. Então, a raiz, darsh, né, dessa palavra darshana, quer dizer uma forma de ver, uma forma de pensar, de conceber. Então, a Índia, ela tem esses 6 sistemas filosóficos, a gente pode falar assim, que são os darshanas. O yoga é um deles, né? Mas aí a gente tem também o Sankhya, o Vedanta, o Mimamsa, o Vaisheshika e o Nyaya. E a gente pode agrupar esses 3 sistemas em pares. Então, o Sankhya, ele faz par com o Yoga, né? Assim como o Vedanta faz par com o Mimamsa e o Vaisheshika com o Nyaya. Eles se complementam entre si. Então, é como se a gente fosse explicar algo um todo a partir de pequenas partes, porque o objetivo comum desses 6 sistemas filosóficos é libertar o homem da ignorância, é conhecer essa realidade suprema. E aí existem várias frentes, várias formas de se conhecer essa realidade. O yoga é uma delas, mas aí a contraparte que sustenta o yoga é o Sankhya. Então a gente pode dizer que o Sankhya, o Vedanta e o Vaisheshika são formas de conceber a realidade a partir de um corpo teórico. E aí o yoga, o Mimamsa e o Nyaya num lugar mais prático, né? Com como que, né, a partir dessa teoria a gente conhece na prática. Então, o Sankhya vai ser essa parte mais de psicologia do yoga, ele vai explicar como é que o espírito, né, se desenvolve na matéria, como é que teve essa auto-percepção, essa autoconsciência, que é a nossa mente. Mas antes dele teve Vaisheshika trazendo toda uma teoria atômica, um estudo da partícula, como se formou o universo e a matéria. E além do Sankhya, a gente vai ter o Vedanta, que é, beleza, a gente conhece, a gente entendeu como que se forma esse ser individual, mas e como que é essa concepção do individual e do ser universal, né? E do Brahman, do absoluto. E é disso que o Vedanta vai tratar. Então, o yoga vai ser uma parte prática de como a gente conhece esse individual, como a gente estuda essa mente, como ela se desenvolveu, como que ela funciona. O Mimamsa vai ser a parte ritualística do Vedanta, vai ser a parte mais de pôr em prática ali os cânticos, né, os mantras, tudo que tem ali de formulações que o Vedanta traz, né, de ritual. E o Nyaya vai ser uma vertente que a gente pode chamar mais do budismo, né? Foi concebido pelo Siddhartha Gautama e vai pôr em prática o Vaisheshika, que é essa vertente mais física quântica, né? Mas sem doutrina, sem dogmas, a realidade experimentada ali como ela é. Isso daí mais para os céticos. Então, Sankhya, vamos lá, vamos estudar como que ele explica essa mente, né? Antes da gente entrar no Sankhya em si, eu vou ler esse poema,
que é do Katha Upanishad. As Upanishads são as escrituras que vieram depois dos Vedas, né, trazendo a filosofia do Vedanta. Então a gente pode ver que elas estão sempre caminhando, né? O Vedanta, o Sankhya, o Yoga principalmente, também falando a mesma coisa de uma outra forma. Então, se você quiser, fecha os olhos, respira profundo e deixa essas palavras penetrarem. Além dos sentidos está a mente. Além da mente, o ser mais elevado. Acima deste ser, o grande si mesmo. E acima deste ainda, o mais elevado, o imanifesto. Além do imanifesto está Purusha, o onipenetrante, o totalmente imperceptível. Toda criatura que o conhece é liberada e obtém a imortalidade. Sua forma não pode ser testemunhada. Ninguém o vê com o olho. Ele é imaginado pelo coração, pela sabedoria, pela mente. Aqueles que sabem disso tornam-se imortais. Quando os 5 instrumentos de conhecimento se aquietam junto com a mente e quando o intelecto fica imóvel, isso é denominado o estado mais elevado. Isto, a firme retenção dos sentidos, é o que se denomina yoga. Deve-se permanecer livre de distrações, pois o yoga vem e vai. Então aqui eu vou citar o segundo sutra, né, do Yoga Sutras, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Por que conhecer essa mente, Chitta, né? Porque a gente sabe que essa mente, ela é o que conduz, é o que leva e é o que cria toda a nossa realidade. Então, quando a gente tem esse Nirodha, essa contenção através de yoga, a gente consegue se abrir para algo real com R maiúscula, além daquilo que a mente fica muito formando, né, e confabulando e controlando, e que na verdade não é muito bem a realidade última. Então vamos lá. O que é o Sankhya, né? O Sankhya ele vai expor de forma analítica os elementos que compõem a natureza humana e como interagem entre si. Então foi o que eu falei, a gente vai entender o que constrói essa mente, essa natureza humana. E aí, tem-se quem formulou o Sankhya foi o Kapila, que é conhecido como vermelho, num aspecto bem solar, assim, né? E aí, as principais concepções do Sankhya. Então, ele está alicerçado, a gente falou ali no poema, né, de Purusha. Purusha, como esse espírito, como essa força mais yang, mais do invisível, que acende, que nem o fogo acende. E Prakriti, que é a matéria, né, é o horizontal, é o dual, é a manifestação desse espírito, né, o contraponto. Então, a Prakriti, o Sankhya vai falar que ela se manifesta a partir dos gunas. Os gunas, a gente pode dizer que são forças que regem tudo que a gente pode perceber como natureza, como realidade física. Então, são 3 princípios básicos, né, mas que é interessante a gente entender, né? Tamas acho que vou ter que dar uma paradinha aqui na gravação, que a minha bateria tá... Espera aí. Vou pegar o carregador. Voltei. Então, a Prakriti se manifesta a partir dos gunas. Então, Tamas, ele vai ser essa qualidade da matéria de ficar na inércia, né? De ficar parada, de ter aquela coisa da rocha, né? Consistente, não é só coisa ruim, mas falta um movimento. Então, Rajas vai ser esse movimento. Rajas vai ser essa energia que está o tempo todo na impermanência. E aí os dois juntos, né, o Tamas ancorando Rajas, para Rajas não ficar tão ali no movimento, e Rajas trazendo um pouco né, de acorda Tamas, vamos também sair um pouco, né, desses aprisionamentos, vai trazer Sattva, que é como se fosse a harmonia, né, o caminho do meio. E
A gente vai falar um pouquinho mais dos gunas no próximo slide. Mas aí um outro princípio do Sankhya, né, é essa condição de reencarnação. Então, o Sankhya, ele vai falar do Purusha como essa coletividade de mônadas, né, que a gente pode chamar mônada de espírito também, um espírito mais de senso coletivo, mais alma grupal, nesse lugar de espírito puro, né, que a gente chama de Caetânia, que está o tempo todo na roda do Sansara. Só que ainda assim existem os Sankaras, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que são essas condições em que a gente vai estar sempre repetindo o mesmo padrão. Né? Não importa vida após vida, isso se marca, né? Faz uma impressão no Purusha, e aí, né, esse Purusha nessa condição de mônada, ele vai carregando isso. Então aqui a gente tem um slide bem legal que vai falar, né, disso dos Rajas, Tamas e Sattva nos aspectos, né? É interessante ver o Homer como o ícone de Tamas, aquela coisa bem de ficar no sofá, tranquilão. E aí é associado muito a pessoas mais depressivas, pessoas mais para baixo. E Rajas, essa condição mais agitadora, pessoas ansiosas, aquela coisa de que não consegue ficar em paz, né? Porque tem que estar sempre fazendo alguma coisa, ocupando a mente. E aí no centro disso, Sattva, né? Que é esse equilíbrio, né? Esse balanço entre essas duas qualidades. Então a gente pode dizer que Sattva, ela é meio que uma utopia, porque ela não existe por ela mesma, ela tem que estar nesse ponto entre o equilíbrio dos dois, de Rajas e Tamas. E é interessante observar que o Ayurveda ele traz bastante essas condições de Rajas, Tamas e Sattva para nossa mente. Então, dependendo do alimento que a gente come, se é um alimento mais rajásico ou tamásico, a nossa mente ela também vai reverberar. Por exemplo, alimentos tamásicos, fritura, né, coisa com muito açúcar, que é aquela coisa que o soninho, sabe aquela sensação de cansaço depois do almoço? Isso é tamas. Rajas já não, né? São quando a gente come aquele saladão, aquele sucão que dá uma vida. São alimentos que deixam a mente parece mais clara, né? E aí isso vai levar para o lado de Rajas. Mas aí ter desculpa, de Sattva, né? Ter esse entendimento que, por exemplo, né, às vezes se eu já sou uma pessoa muito aérea, muito do pensamento e fico comendo muita salada, muita coisa leve, eu não consigo ter esse grounding, né? Não consigo ter esse aterramento. Então é muito importante observar e ver como é que essas qualidades, né, tamas, rajas e sattva, estão em equilíbrio, como elas se afetam no nosso dia a dia, com os hábitos que a gente tem. E aí a gente vai falar de psique agora, né? Então a psique, ela pode ser vista como duas qualidades pelo Sankhya, ativa e receptiva. Então a gente vai chamar de Bayendriya, essas 10 características que a nossa psique tem. Cinco características são de receptividade e 5 características são de espontaneidade. E aí, além desses 10 aspectos que a gente vai ver no próximo slide, a gente tem um conjunto que a gente chama de Antakarana, que é Manas, Ahankara e Buddhi, que são os mediadores, junto com esses 5 órgãos de recepção e ação, de tudo aquilo que entra ou sai do nosso sistema psíquico, né? Então, por exemplo, Manas vai ser a parte mais do pensamento que pula de galho em galho, que é, você está me assistindo aqui, mas de repente eu falei alguma palavra que lembrou alguma coisa e você foi lá para longe. Aí você está aqui, sentiu um cheiro de comida, já pensou, eita, almoço, né? Café da manhã, janta, não sei que horas que você está me assistindo. Mas é um pensamento que não tem muito um colorido, um viés. E aí a Hankara vai ser esse ego que já tem esse colorido. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não gosto de chuva, eu vou ver o céu fechando aqui e vou falar assim, putz, vai chover, que saco. Já tem um colorido, a qualidade, ela não vem mais por ela mesma, né? Ela não vem isenta de uma percepção, ela já tem um viés ali que eu dou, que eu não gosto, isso daí é a Hankara, é ego. E aí, além do Ahankara, a gente tem Buddhi, que é essa mente que discerne, né? Como se fosse um budinha mesmo que a gente tem dentro da gente, que é como se tivesse lá em terceira pessoa observando. Toda vez que a gente escuta uma história, né, de alguma amiga, de alguém que está passando por um sofrimento ali, por exemplo, num relacionamento, e fala, meu, mas é óbvio que essa pessoa tinha que terminar com aquela, né? Porque nada a ver isso.
Mas quando a gente está dentro do relacionamento, a gente não consegue, a gente está identificado, né? O Buddhi é esse lugar de desidentificação, como se a gente de fato estivesse observando a gente em terceira pessoa. Então vamos entender melhor como é que funciona esse sistema de Baendras e de Antakarana. A gente pode dizer, então, que os órgãos de receptividade são os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E aí os órgãos de, né, espontaneidade vai ser o ato de falar, o ato de segurar, de locomover, de evacuar e de procriar. Então isso tá ali mexendo com a nossa mente, tá trazendo karma, né? O próprio nome fala karmendria, tá trazendo ação que gera reação. E aí, junto disso, então, a gente vai ter o conjunto que eu falei de Antakarana, como se fosse essa 11ª faculdade desse sentido interno. E aí, Antakarana, os nossos pensamentos, eles vão reverberar em fluxos no corpo, né? A gente sabe que o pensamento, ele gera emoção, e a emoção gera descarga do sistema fisiológico, e aí, através do nosso pensamento, a gente regula o nosso corpo. Então, além do sistema fisiológico, a gente tem a anatomia bioenergética, a gente tem o sistema de fluxo de energia, o que a gente veria na medicina tradicional chinesa como se fossem os meridianos, né? O fluxo de Qi, para eles, é o nosso fluxo de prana. E aí, dependendo desse antakarana, como é que ele está funcionando, ele vai interferir diretamente no fluxo de prana que a gente tem dentro da gente. Então, aqui está um esquema de como é que funciona esse fluxo de prana. A gente começa a observar ele a partir do samana, que é o fluxo em espiral do nosso estômago, então é o fluxo que é responsável pela digestão. A gente tem um movimento do ar dentro da gente, do alento de prana, nessa direção, para justamente a gente absorver o alimento e mandar para todo o corpo. A gente tem o fluxo de apana, que é essa coisa da gravidade, do aterramento, das excreções, né? Quando a gente elimina fezes, urina, é também um sistema de que a pana está influenciando. A gente tem o Viana, que é o sistema que é que nem o coração, o sistema circulatório, é esse fluxo de prana que vai até os membros, vai até os braços, vai até as pernas e também sobe um pouco para a cabeça. Mas aí um outro que a gente tem, que é sobre esse fluxo da cabeça do cérebro, é o Dana, que ele sobe, né? Então o fluxo de prana que alimenta o nosso oxigênio e a oxigenação cerebral é o Dana. E o prana, que a gente também tá relacionado a esse aspecto, né, de estar no cérebro, mas também aqui está no centro do peito, tem toda essa parte do tórax, do coração, essa comunicação espírito e coração. Então, esses são os fluxos de prana que o nosso sistema psíquico consegue influenciar dentro da gente e que também dá uma descarga fisiológica, né, nas nossas regulações hormonais. Aqui eu peguei um pedaço de um livro, do livro do capítulo. Deixa eu ver se eu consigo me ocultar. Na verdade, fala que meu áudio vai ser removido, então vou continuar aqui. Vocês têm paciência que estou aqui, né, na primeira aulinha, aprendendo a mexer ainda nesse sistema. Então, a gente vai ter Prakriti, né, que vai ser essa matéria primordial, e aí ela vai se densificando, né, a partir de Buddhi, vai indo lá para Ahankara, que é esse ego, e desse ego de Ahankara, a gente vai ter os Karmendras, que são, né, o que eu falei do ato de falar, de segurar, de procriar, os Jnanendras, né, que são os órgãos do sentido, tato, olfato, paladar, visão, e Manas, que é esse pensamento, essa cognição, que a gente está o tempo todo tendo essas percepções. A gente vai ver no Yoga Sutras que a mente funciona basicamente através de 5 ações, né, que é a percepção correta. Então, tem um carro que parou ali na rua, e eu escuto barulho, e aí eu falo, um carro parou na rua. Essa é a percepção correta. Mas pode ser que foi um caminhão, e na verdade eu acho que, sei lá, é um outro veículo. Aí é uma percepção incorreta. A gente vai ter também, além das percepções, o estado de sono. A gente vai ter também o estado
de memória, né, de acessar ali o passado, e o estado de fantasia, né, que é o futuro. Então, imaginar coisas lá para frente, fazer projeções. Tive que demorei aqui um pouco para acessar os estados, tive um delay. Então, a gente tem também os 5 tanmatras, né, aqui nesse esquema, que vai falar sobre o som, o tato, a cor e a forma, o sabor e a dor, né? Nos nomes em sânscrito, Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Gandha. E aí vai falando, né, dos átomos sutis até chegar em Stula Bhuta, que é os 4 primeiros elementos, né? Aliás, 5, porque a gente também vai incluir o éter aqui. Então, vamos sair um pouco, né, desses 1000 nomes, dessas milhões de nomenclaturas, e vamos entender num nível mais simplificado. Então, essa imagem aí desse castelo é bem legal, porque eu que trabalho com oráculo, o tarô ele é meio que em cima disso, né? Cartas da corte. E quando sai uma carta da corte, que é o rei, a rainha, o cavaleiro, o valete, ou pajem, né, que a gente chama, ou são pessoas que estão na nossa vida, ou são aspectos da nossa psique. Então, a gente pode entender que a nossa mente é como se fosse um castelo. Então, dentro existe um rei, né, que é o tempo todo intermediado por esses cavaleiros, esses pajens, todas essas funções psíquicas que estão atuando dentro desse castelo. Uma outra analogia que a gente pode fazer é com a carruagem. Então, os Upanishads vão falar que o nosso corpo é a carruagem, que é levado por um cocheiro, que é a mente, que vai controlar os cavalos, que são as emoções, só que dentro, assim como no castelo a gente tem um rei, dentro tem o passageiro, que é o Purusha, que seria esse espírito, né? Que está sendo ali conduzido por uma mente. E para onde é que essa mente está levando? Os cavalos das emoções estão desembestados ou existe, né, um firmamento ali? É disso que vai falar também o yoga, junto aí com o Sankhya. Então vamos destrinchar um pouquinho. A Ahankara, o ego, né? A gente sabe que todo mundo tem ego. Muita gente fala, o ego é ruim. Não, o ego não é ruim. A gente tem que entender que o ego ele está a serviço da consciência. O ego ele é ruim, ele é um péssimo senhor. Mas como, né, um funcionário, como alguém ali que está pilotando e está levando a gente, se ele estiver bem treinado, ele é ótimo, né? Porque um ego bem estruturado na psicologia é algo necessário da gente ter para a gente também buscar aquilo que a gente quer e se individual, né? Fazer esse processo que é individual. Então não tem como, a gente está muito dissolvido ali, né? Do contrário, vai vir doença psíquica, se a gente não tiver esse ego bem estruturado. Mas, por outro lado, esse ego, quando ele está muito ali na pira né, da separação, ele vai gerar ilusão, que a gente chama de abhimana. E aí é uma confusão também de se apropriar de tudo, porque às vezes a gente pode se inflar, né? Isso é um termo junguiano, e se fundir com a consciência. Então a gente se achar esse Deus onipresente, onipotente, fazer o que a gente quiser. E aí no Ahankara, no ego, tem o predomínio do gunas rajas. O ego está sempre querendo alguma coisa, né? Está sempre no movimento, está sempre desejando. Já Buddhi, para contrastar com o ego, né, com a Ahankara, é o discernimento. Então, Buddhi é quando a gente toma a consciência, né? A natureza sátvica, é o equilíbrio. Então, significa Buddhi, né? Buddha, a raiz, significa acordar, sair do sono, o desperto, né? Buddhi é um gerúndio. E aí a gente pode falar que Buddhi é sobre determinação, resolução e esforço mental. Então, faz com que o inconsciente se manifeste. É esse autoconhecimento que vem lá de dentro e faz com que essa força que vem antes da gente, que essa encaminhada da vida do universo, quando a gente se coloca solto, livre, o universo leva, isso é Buddhi, é confiar no fluxo. E aí, a gente vai ter o mais, assim, denso deles, né? Talvez, falando, assim, né, desse aspecto que vai falar que a mente é manas, né? É manas não, tamas, porque ela é esse aspecto que está ali, né, sempre confundindo-se com o meio. Então acontece alguma coisa, se eu já me identifico com aquilo, eu tô, né? A pessoa falou atravessado comigo, eu já fico puta, mas eu não entendo que isso é um processo da pessoa e eu tô no meu processo, né? Então a mente é esse pensamento
né? Quando o pensamento surge da mente, ele é colorido por nossas tendências e inclinações emocionais. É o pensamento impregnado ali de tendência. Então, como que a gente torna o discernimento ativo? Né, a composição original do Buddhi também contém os 3 gunas. E a tarefa do yoga, do yogi, é ancorar esse sattva, né, esse equilíbrio. Então, eliminar esse movimento de toda vez estar querendo alguma coisa, com a inércia de ficar muito preso nas nossas próprias emoções e opiniões e não ter um desenvolvimento, né, não sair daquilo. Que nem, imagina, alguém encontra você e fala, nossa, depois de 10 anos, você continua a mesma pessoa. Eu acho que eu não ia gostar de ouvir isso, porque, né, eu acho que é muito interessante a gente estar sempre evoluindo e quanta coisa de antes que a gente tinha como verdade absoluta e que caiu por terra, e que bom que caiu por terra, né, que abriu a nossa cabeça. Então, para a gente entender, chegar nesse lugar de sattva, a gente tem que entender como é que é a nossa relação com o sofrimento. E aí vem a palavra viveka, que é esse discernimento, que é o conhecimento daquilo que discrimina, né? Que tira esse lado do sofrimento e deixa só aquilo que é real. E é interessante que no livro vai falar sobre essa imagem que eu trouxe, né? Como uma bailarina, né? Essa mente aí que está em rajas e tamas. E aí, se você para de dar bola para essa bailarina, se você para de assistir ela, ela vai parar de dançar. Então, o yoga é esse caminho meio que de fluxo contrário. Ao invés de fazer, a gente precisa chegar em algum lugar. O yoga é, não, calma, vamos tirar as camadas e vamos ir para o básico, ir para o primordial. Vamos, sabe, desapegar. Vamos parar com a dança e vamos, né, aquietar. E aí, esse slide aqui, né, eu trago essa pergunta. Existe uma persona que reencarna? Como a gente falou ali nos princípios, no início dessa aula, a gente viu que uma das premissas é que existe essa roda do samsara, né? Então, os objetos externos tendem a dar forma à mente, já que a matéria sutil é moldável pelos sentidos. Então, tudo deixa uma memória, uma impressão, a forma, os sentimentos, pensamentos e impulsos associados. Aí assim se produzem as lembranças. Aqui a gente vai começar a entrar num conceito de Sankara, né? O Sankhya olha para esses processos de interferência do externo como algo mecânico. Então, o tumulto constante da transformação provado no órgão interno pela percepção, a emoção, o pensamento e a vontade não difere em sentido específico das mudanças observáveis no mundo externo. O que quer dizer? Quer dizer que vai colocar Purusha e Prakriti no mesmo nível. Então, essa coisa do espírito, né, da alma, ela é mais imaculada, ela é mais do que o que acontece na matéria, em Prakriti? Não, né? Porque vai falar que a nossa psique ela tem um funcionamento muito semelhante ao mundo externo e às condições físicas do mundo externo. Então, esses sankaras, essas coisas que deixam impressão, a gente é passível de trabalhar com elas a partir desse caminho de involução do yoga, né, de ir para dentro e deixando cair. É isso que essa passagem quer dizer, né? Que existe o sankara, existe essa tendência, essa personalidade que vai reencarnando, mas é possível com que ela se dissolva. Então, vamos entrar aqui, né? O corpo sutil, ele vai ter as faculdades sensoriais, mais os alentos vitais, que eu falei dos fluxos de prana, né? Mais um órgão interno, que tem esse sentido, né? Os 5 sentidos. E isso vai perdurar de nascimento a nascimento. Então, todas as percepções, atos, desejos e movimentos da vontade são propensões, tendências, heranças e hábitos e inclinações e reatividade que vão continuar nessa roda. Essa imagem aqui é uma imagem do budismo que fala justamente dessa roda do samsara de vida, morte e vida. E aí vai falar que a alma, ela meio que se impregna, né? Ele vai usar essa palavra vassana. Então, se eu fiz uma traição nessa vida, eu vou ficar com essa impregnação, esse cheiro, né? Que nem quando a gente vai comer alguma coisa, e aí antes tinha uma outra comida ali que tá meio que o gosto, sabe? É isso que o Sankhya vai falar sobre essa questão da reencarnação e de como essas tendências vão se perpetuando vida após vida. Então aqui a gente entra no Sankara de fato. Que é isso, uma impressão, uma influência,
uma forma, um molde, né? Então, a gente pode falar também do Sankara como algo que pode ser cozinhado, que pode ser trabalhado, que pode ser cultivado, essa personalidade. A gente pode ir, né, os alquimistas chamam isso, né, de transformar o chumbo em ouro. Qual que é a nossa pedra filosofal? Que é o que o Jung vai falar sobre o processo de individuação. O Sankara, ele é possível de ser trabalhado. E aí a gente tem aqui mais um resumão sobre essas qualidades que a gente vai chamar no Sankhya de tattvas, né, ou tattvas, que é essa prakriti, que é essa matéria, que se desenvolve em buddhi, discernimento, ahankara, ego, os karmendras e os jnanendras, que são os bayendras, né, as 10 faculdades de percepção, manas, que é a mente, e os tanmatras, que vão falar ali dos 5 elementos, né, e das 5 formas ali de agir, né, a partir dos bayendras, dos órgãos de percepção. Então, há uma discussão imensa sobre o que é Purusha dentro do Sankhya, e é bem complexo, talvez seja algo de fazer uma aula inteira. Tem um capítulo do livro Ego e Arquétipo, do Edinger, né, que vai falar de psicologia junguiana, que vai falar sobre a mônada em si, e vai trazer muito conteúdo. Mas o que a gente tem aqui, a partir desse livro, né, do Zimmer, no capítulo que fala de psicologia do Sankhya, é que o Purusha, ele não tem atributos, ele não tem qualidades. E aí a tendência, a partir da visão do Sankhya, é que se a nossa mente ela tem a tendência a ser como a natureza, né? Algo que dá para ficar isento de qualidade, né? Como se fosse o Big Bang nesse caos completo, nessa não manifestação, o pensamento que se tem é que Purusha vai entrar em inconsciência conforme a gente vai se desfazendo das impressões, dos Bayendras e tudo mais. E aí, isso vai ser uma visão diferente do que traz o Vedanta e a doutrina Jana, né, o Jainismo, que é um estado de pura consciência, o Purusha, né? Essa alma é como se fosse a pura consciência. Então, o Zimmer vai fazer essa crítica aqui sobre como é que o Sankhya está enxergando Purusha. E também a gente pode ver Purusha como essa palavra Turiya, que vem falar do quarto estado. Então, a gente tem, quando a gente vai estudar o mantra, o símbolo do Om, né, que é aquele 3, parece um 30, é um símbolo bem conhecido. A gente tem toda uma simbologia, né, dos 3 estados e do quarto estado. Então, a gente tem o estado desperto, o estado de sono e o estado de sonho. E aí, o quarto estado é esse estado de consciência, esse estado de Turiya, que é o que o Sankhya quer entender como Purusha, independente se é consciente ou inconsciente, né? Se ele é tudo ou nada, é um quarto estado, é uma quarta forma de se perceber aqui na realidade. E aí também ele vai falar um pouquinho de Sankhya e de budismo nesse capítulo, dessa coisa do budismo observar a vida como sofrimento, né? Porque o sofrimento ele vem na vida, na matéria. Se a gente vai além da vida da matéria, a gente vê que é possível soltar o sofrimento. Mas ele vai trazer uma visão mais cética, né? Mais racional, que é diferente ali do teísmo e do ritualismo que vai trazer os Vedas. Então, para quem tem questões, às vezes eu acho que yoga é religião, aqui o budismo, né, e a doutrina Nyaya vai falar de um lugar mais da física quântica, mais da não doutrinação. Então aqui a gente vê, né, oposição declarada às extravagâncias ascéticas do jainismo. E aí aqui um convite, um chamado para a nossa próxima aula. Então, antes de eu entrar aqui nesse convite, nesse chamado, eu acho que deu para entender, assim, bem pincelando, como é que a gente concebe a psique a partir da visão do yoga, e essa, como se fosse uma anatomia mesmo, né, de como é que funciona a psique a partir desse entendimento da separação ali, né, dos órgãos de percepção que a gente tem com esses sistemas de mente, buddhi, ego e, né, órgãos do sentido e os órgãos espontâneos. E aí, dentro disso, né, vou fazer um convite para vocês, para a gente amarrar junto com a filosofia Sankhya, fazer uma aula do livro A Psicologia da Yoga Kundalini,
que vai fazer uma análise simbólica dos chakras. Então, se você ficou interessado, a gente pode aprofundar um pouco mais a psicologia do yoga agora através da psicologia dos chakras. E aí, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa aula, por favor, deixa o seu like ou comenta para eu saber, para eu estar trazendo mais conteúdos, né, e afinando conforme vocês, né, me falam o que faltou, o que não faltou, o que você gostou. Tá bom? Super agradeço a atenção. Até a próxima aula.